Diferenciar um texto literário de um não literário pode não ser uma tarefa fácil, e é por isso que eu vou te contar 4 dicas para você reverter essa situação. Para fazer essa diferenciação, vamos levar em conta 4 aspectos do texto: a sua função, o seu foco, a linguagem empregada e a interpretabilidade. A primeira dica é identificar a função do texto, o que nos remete à questão das funções da linguagem, que podem ser distinguidas de acordo com a intenção do autor ao produzir um determinado texto. Essa intenção varia. Ele pode querer provocar humor, ensinar a fazer uma salada de frutas, orientar sobre o manuseio de um eletrodoméstico, descrever um acontecimento, enfim. Eu vou deixar um link de um vídeo onde eu falo sobre as funções da linguagem, e nele você vai conhecer quais são essas funções e de que forma nós podemos identificar qual delas predomina em um texto. E como é que essa habilidade de saber identificar a função de um texto pode ajudar a diferenciar um texto literário de um não literário? Da seguinte forma: quando você perceber que o texto foi produzido com o intuito de entreter o leitor ou de divertir, como se fosse uma espécie de passatempo, é porque ele é um texto literário. Ele possui uma função estética que se importa com a estrutura do texto. E nesse tipo de texto é possível, de certa forma, brincar com as palavras. É quando o autor seleciona cuidadosamente as palavras que melhor se encaixam com a mensagem que ele deseja expressar naquele momento. Nesse tipo de texto, é muito importante estar atento ao contexto. Agora, se você perceber que o texto tem a intenção de informar, explicar, repassar orientações, ou seja, se você chegar à conclusão de que esse texto pode ser útil ao leitor, significa que ele é um texto não literário. A segunda dica é identificar em que o texto está focado. O texto literário preza pela forma como está sendo transmitida uma determinada mensagem. Então o foco é o como, é o modo, a maneira como está sendo transmitida. Já para o texto não literário, a prioridade é a informação, o conteúdo. O foco desse tipo de texto é o que está sendo transmitido. Identificar o tipo de linguagem empregada é a terceira dica. Se o texto apresenta uma linguagem subjetiva, cheia de simbologias, palavras com plurissignificação, que apresentam mais de um significado, uma linguagem que convida o leitor a se utilizar da imaginação, ele é um texto literário. Essa modalidade de texto trabalha no campo da conotação. Por sua vez, o texto não literário é produzido no campo da denotação. Eu também vou deixar um link na descrição de um vídeo onde eu falo da diferença entre conotação e denotação, caso você tenha alguma dúvida sobre isso. Basicamente, a denotação é quando as palavras são empregadas a partir do seu sentido real. É por isso que o texto não literário possui uma linguagem clara, concisa, direta e objetiva. Outro ponto importante para diferenciar o texto literário de um não literário é analisar o texto sob a ótica da interpretabilidade, a fim de verificar se ele oferece várias possibilidades de interpretação ou não. Se você perceber que há ambiguidade no texto, ele é classificado como literário. Isso é natural, já que ele emprega palavras no sentido conotativo, que é o sentido figurado. É por isso que, como eu já falei, é muito importante estar atento ao contexto, pois em ocasiões como essa, ele será fundamental para o entendimento do que está sendo dito. Já o texto não literário, por empregar o sentido denotativo, transmite a mensagem de modo que qualquer leitor chegue à mesma interpretação. Resumindo, no texto literário, o autor está interessado no modo como ele vai alcançar o leitor. Pode ser por meio de versos, estrofes, rimas, figuras de linguagem e o que mais estiver ao seu alcance, que possa ser utilizado como recurso de expressividade. E no texto não literário, o autor repassa a informação da forma como ela é. Ele vai direto ao ponto, sem falar nada desnecessário
ao repasse do conteúdo. E agora, para finalizar, eu vou apresentar 2 textos e vou diferenciá-los, identificando qual é o texto literário e qual é o texto não literário. Tudo isso utilizando as 4 dicas sobre as quais eu acabei de falar. No texto 1 nós temos: correu em direção a uma viatura, vamos sair fora, vamos dar fuga. Os malotes no esquema, tudo preparado, mas o vigia escondido tá armado. A gente na fuga ele acertou nas minhas costas, não vou resistir. Caí. Os mano acertou o vigia, vamos em frente. Eu ainda tô consciente. Aranha rápido no Gol GTI, tá me tirando daqui. Mais 1 minuto e uma pá de viatura, tá vindo na seca na nossa captura. Velocidade alta fuga correria, em destino à periferia. Tô chegando na emergência do hospital. Meu estado se agrava, tô ficando mal. Já é tarde, não vou resistir. Morri. E no texto 2, nós temos aí: perseguição policial termina com 1 morto e 2 presos após assalto a banco em Aurora. Um dos suspeitos capturados é menor de idade. Primeiramente, vamos identificar qual é a função de cada um desses 2 textos. O texto 1 é o trecho de uma música. O nome dessa música é O Quinto Vigia, do N.D. Naldinho. Eu também vou deixar o link dessa música na descrição do vídeo. E o simples fato de ela ser uma música já deixa bem claro qual é a sua função, né? Que está mais voltada para o entretenimento. O que uma música causa no seu receptor? Uma sensação de relaxamento, de reflexão, ou simplesmente a pessoa quer fazer uma tarefa e ela coloca uma música, né? Para que ela se sinta mais à vontade naquele ambiente. Enfim. E qual é a função do texto 2? Pela própria estrutura, né, nós já vemos aí que se trata de uma notícia, né? Tem aí o título, o subtítulo, onde tem ali uma segunda informação relevante. Qual é a função de uma notícia? A função de uma notícia é informar sobre um fato que aconteceu, com quem foi, como foi, quando foi. Identificadas as funções desses 2 textos, nós vamos agora aplicar a segunda dica, que se trata de compreender qual é o foco do texto. Perceba que os 2 textos eles têm algo em comum. Ambos falam de uma perseguição policial e também relatam uma consequência, que foi a morte de alguém entre o grupo dos perseguidos. No entanto, o texto 1 ele repassa essa informação, mas ele não dá prioridade à informação em si. Ele preza pelo modo como essa notícia, né, como esse acontecimento é transmitido para o leitor. É possível identificar no texto alguns versos que rimam, né, um com o outro, como por exemplo, correu em direção a uma viatura, vamos sair fora, vamos dar fuga, os malotes no esquema, tudo preparado, mas o vigia escondido está armado. Então, o texto 1 ele prezou mais pela estrutura, para a maneira, o modo como a informação é transmitida, enquanto o texto 2 preza pela informação. O mais importante para o texto 2 é o acontecimento em si, então ele vai direto ao ponto, o que já nos leva para a terceira dica, que diz respeito à linguagem empregada no texto. No texto 1 nós temos uma linguagem repleta de simbologias, uma linguagem que convida o leitor a se utilizar da imaginação para compreender o que estava acontecendo. É uma linguagem com plurissignificação, como por exemplo, no verso, mais 1 minuto e uma pá de viatura tá vindo na seca. Nós temos aí a palavra pá, empregada com outro sentido, né? Não, a pá é aquele objeto que nós sabemos que é utilizado em construções, mas aqui nesse texto, essa palavra foi empregada com o sentido de conjunto, né? Um grupo de viaturas. E também a palavra seca, que de acordo com o dicionário significa estiagem prolongada, falta de água. Mas nesse texto, a palavra seca tem um significado diferente. Quer dizer que o grupo de viaturas, os policiais, eles estão vindo com vontade, né? Decididos a capturar o grupo de criminosos. Já no texto 2, a linguagem empregada é uma linguagem bem direta, bem objetiva, né? Bem limpa. Não encontramos duplo sentido no texto 2. O que já se encaixa também na quarta dica, que era justamente identificar as possibilidades de interpretação
no texto. Só para reforçar, o texto 1 ele abre margem para que um leitor tenha uma interpretação e um segundo leitor interprete o texto de forma diferente. Por quê? Como no exemplo que nós vimos, no verso, né, do mais 1 minuto e uma pá de viatura está vindo na seca, o leitor precisa utilizar o seu conhecimento de mundo, né? Ele precisa estar atento ao contexto para ele entender que pá não é o objeto utilizado como material de construção e seca não significa falta de água, nesse contexto da música, o quinto vigia. E a mesma quarta dica nos leva à conclusão de que no texto 2 não existe essa possibilidade de dois leitores terem interpretações diferentes em cima do que está sendo transmitido pela notícia. Eu espero que você tenha compreendido a diferença entre texto literário e não literário. Se você gostou das dicas, curta este vídeo. Você clica aí no legalzinho aqui abaixo da tela, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que elas também tenham conhecimento dessas dicas. Deixe também o seu comentário com a sua dúvida, com o seu questionamento, ou até mesmo dizendo o que você achou dessas dicas. E também se inscreva no canal, clica no sininho para que toda vez que tiver vídeo novo no canal, você seja notificado. Um grande abraço e até a próxima!